Fala aí galera, meu nome é Antônio e no vídeo de hoje o grande desafio é descobrirmos se as profecias da Bíblia realmente se cumpriram e se elas ainda estão se cumprindo. Uma das coisas que mais mantém a fé das pessoas na Bíblia são as ditas profecias. Ela mantém a mística na crença em previsões do futuro. Sabe, como a Bíblia pode estar errada se ela faz previsões tão precisas sobre o futuro? Se a Bíblia é uma mentira, por que ela acerta tanto em suas previsões? Esse é sem dúvida um dos argumentos mais utilizados por religiosos quando o assunto é veracidade bíblica. Então você está preparado para desvendar os mistérios das profecias? Então vem comigo! Os amigos religiosos alegam que existe uma profecia assustadoramente precisa na Bíblia, a que trata da queda da Babilônia. Essa é uma profecia supostamente feita pelo profeta Isaías por volta de 732 anos antes de Cristo. Ele alegava que a Babilônia seria conquistada por Ciro, os seus portões não se fechariam e que a Babilônia nunca mais seria habitada. Isaías 44:28. Que digo de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Isaías 45:1 e 2. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da tua face, e descingir o lombo dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Agora Isaías 13:19-21. E a Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. Impressionante, não? Em 539 a.C., Ciro invadiu e conquistou a Babilônia. E alguns relatos dizem que sim, que os portões estavam abertos, apesar de haver outros relatos que alegam que a cidade foi sitiada. Ciro teria desviado um rio para que as suas tropas passassem. Mas não para por aí não, meu amigo. Jeremias não fica atrás, ele também previu coisas incríveis. Ele previu que o povo de Deus ficaria cativo dos babilônicos por aproximadamente 70 anos e que depois desses 70 anos, a Babilônia se transformaria em um grande deserto, o que podemos ver em Jeremias 25:11-12. Converter-se-á essa terra em angústia e solidão, e por 70 anos lhe há de perdurar a servidão ao rei da Babilônia. Decorridos esses 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e seu povo por causa de seus pecados. Oráculo do Senhor. Assim como a terra dos caldeus, que transformarei definitivamente num deserto. Rapaz! E não é que em 609 os babilônicos dominaram Israel e levaram o povo de Deus para ficarem cativos em seu território? E essa dominação só foi terminar em 539 a.C., exatamente 70 anos após o início da dominação, como predizia a profecia. Mas será que essas profecias são verdadeiras? Galera, eu vou fazer aqui um desafio. Eu desafio qualquer cristão a nos mostrar um papiro, um único papiro que contém essas profecias e que esteja datado de 700 a.C. Ou, se não tiver um papiro tão distante, pelo menos um que seja anterior ao ocorrido.
Mas como assim, Antônio? Tal papiro não existe? O papiro mais antigo que a gente tem, ele data de 200 anos. Antes de Cristo. É isso mesmo que você ouviu. Os pergaminhos mais antigos que nós temos dessas profecias, eles datam de 200 anos após o ocorrido. Ou seja, a Babilônia já havia sido conquistada há mais de 200 anos, quando os pergaminhos mais antigos ao qual nós temos conhecimento foram escritos. Inclusive, no meio acadêmico, existe uma forte discussão sobre a quantidade de autores desses textos. Vou lhes dar um exemplo. Eles acreditam que o primeiro autor de Jeremias tenha escrevido o livro até o capítulo 39 e que, posteriormente, um outro autor teria escrito o livro a partir do capítulo 40. Então, você que é cristão e acredita nessas profecias, por favor, me apresente um papiro antes do evento. Galera, isso é o mesmo que eu alegar hoje que eu previ o atentado de 11 de setembro contra as Torres Gêmeas. Eu falo que previ isso e não demonstro nenhuma evidência, nenhum vídeo, nenhuma carta, nada comprovando que eu tenha previsto os atentados. Você acreditaria, sinceramente, que eu previ alguma coisa? É claro que não. Então, por que motivo você, amigo religioso, acredita em uma fonte datada 200 anos após o ocorrido? Ai, Antônio, é simples. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela nunca foi adulterada. Não foi adulterada? Como assim? Existem milhares de adulterações na Bíblia. Por exemplo, a passagem de Jesus e a adúltera, a qual ele diz: quem nunca pecou, atire a primeira pedra, aquela passagem quase que por inteira foi acrescentada na Bíblia a partir do século III. As falas de Jesus após a sua suposta ressurreição também foram acrescentadas posteriormente. Há séculos atrás, a Bíblia que você tinha em um local era diferente da Bíblia que você tinha em outro. Esse é um problema gravíssimo que só foi parcialmente solucionado com o advento da imprensa. E cada tradução traz elementos com mudanças significativas em relação a outra versão. Uma única palavra diferente em um texto pode alterar todo o seu significado. Por exemplo, se eu digo a frase "a mulher deve se submeter ao homem", essa frase tem um sentido. Agora vamos ver como essa frase ficaria acrescentando uma única palavra. A mulher não deve ser submissa ao homem. Uma única palavra fez total diferença no texto. Não somente a inserção de palavras diferentes faz diferença, como também uma única vírgula pode mudar todo o significado de um texto. E outra coisa, a Bíblia até os dias de hoje é atualizada. Por exemplo, é quando as religiões querem minimizar os danos causados por certas palavras nos textos bíblicos, como a palavra escravidão, que em alguns textos vem sendo substituída pela palavra servo. Quando você pensa em um servo, às vezes você pega uma conotação de uma pessoa que trabalha para aquela pessoa, como se fosse uma espécie de empregado. Então as pessoas não ficam tão chocadas ao lerem servo, sejam submissos ao seu senhor, quanto ficariam chocadas ao lerem escravos, sede submisso aos seus senhores. Então a pessoa vai questionar: ué, mas Deus apoiava a escravidão? É verdade, Antônio. Não existe nenhum documento, nenhuma prova de que as previsões foram feitas antes do ocorrido. Assim como eu também tenho que concordar com você de que a Bíblia foi sim alterada milhares de vezes. Mas me explica aí, Antônio. Por que a Babilônia ainda está desabitada, como diz os relatos bíblicos? A Babilônia está desabitada? Será mesmo? Galera, a Babilônia fica hoje onde é o atual Iraque, na cidade chamada Al-Hilal. Não confundir com Al-Hilal, o time que jogou contra o Mengão. E essa cidade fica na província de Babil. E essa cidade tem mais habitantes do que a cidade em que eu moro hoje, aproximadamente 500 mil habitantes. Mas sempre nós vamos ter aqueles religiosos mais teimosos que vão ficar insistindo
que a Bíblia está correta? Então, vamos ler o que a Bíblia fala especificamente sobre esse fato. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar o seu rebanho. Galera, a profecia é clara. Ninguém mais habitaria ali. Nem o árabe armaria sua tenda. Isso está claro como água cristalina no texto. Porém, observem essa imagem. Aqui nós podemos observar que temos um resort dentro dos limites da cidade da Babilônia. Existem casas e construções ao redor. Temos salões, estacionamentos de carro, teatro e por aí em diante. Outra coisa, o árabe não só montou sua tenda, como ele construiu um palácio em cima das ruínas. É isso mesmo, meu amigo! Saddam Hussein construiu o seu palácio em cima das ruínas do rei Nabucodonosor II. E te digo mais, milhões de tijolos encomendados por Saddam Hussein vem dizendo o seguinte: época de Saddam Hussein, protetor do Iraque, que reconstruiu a civilização e reconstruiu a Babilônia. Mas você tá achando que eu acabei por aqui? Nada disso. Segura que vem mais. Isaías 13:4-6. Escutai esse ruído sobre os montes, como vozoeiro de grande multidão. Escutai o tumulto dos reinos e das nações reunidas. É o Senhor dos exércitos que passa em revista suas tropas para a batalha. Chegam de uma terra longínqua, da extremidade dos céus. O Senhor e os instrumentos de seu furor para devastar toda a terra. Lamentai-vos, porque o dia do Senhor está próximo, como uma devastação provocada pelo Todo-Poderoso. Isaías 13:9-13. Eis que virá o dia do Senhor, dia implacável de furor e de cólera ardente, para reduzir a terra a um deserto e dela exterminar os pecadores. Nem as estrelas do céu, nem suas constelações brilhantes farão resplandecer sua luz. O sol se obscurecerá desde o nascer e a sua lua já não enviará sua luz. Punirei o mundo por seus crimes e os pecadores por suas maldades. Abaterei o orgulho dos arrogantes e humilharei a pretensão dos tiranos. Tornarei os homens mais raros que o ouro fino e os mortais mais raros que o metal de Ofir. Farei oscilar os céus e a terra abalada será sacudida pela ira do Senhor, Deus dos exércitos, no dia do seu furor ardente. Por um acaso, você notou a semelhança desses trechos com as passagens que costumamos ver em Apocalipse? Pois é, meus amigos, ao que tudo indica, esses trechos de Isaías estava falando do juízo final. Isaías serviu de inspiração para vários textos no Novo Testamento, incluindo os textos de Apocalipse. Então eu pergunto a vocês, o juízo final já aconteceu? Então, por que os amigos cristãos querem aplicar uma profecia que deveria se concretizar no dia do juízo final ao que já ocorreu na Babilônia? Seria o mesmo que os nórdicos atribuírem um evento que só deveria ocorrer no Ragnarok, o que simplesmente não faz o menor sentido. Outra coisa, para os autores e para os personagens desse livro, o dia do juízo final era eminente. Acredite se quiser, mas até mesmo o personagem Jesus fez previsões de seu retorno em breve. Um retorno eminente. Apesar de que ele é um personagem fictício e não tem como voltar, né? Por isso nunca voltou e nunca voltará. Mas isso é questão para outro vídeo. Vamos prosseguir. Acompanhe comigo Mateus 24, 33, 34. Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Mateus 10, 23. Quando, porém,
vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Lucas 9, 26, 27. Pois os que se envergonham de mim e das minhas palavras, envergonha-se-á dele, do Filho do Homem, quando vier na sua glória, na do Pai e na dos santos anjos. Mas em verdade vos digo, alguns há dos que estão aqui que de modo algum morrerão, até que venha o reino de Deus. Marcos 14, 62. Respondeu-lhe Jesus: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem sentado à mão direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. 1 Tessalonicenses 4, 14, 18. Pois de crermos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também Deus trará com Jesus os que nele dormem. Isso vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que vivemos, os que formos deixados até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós que estivermos vivos e formos deixados, seremos arrebatados em nuvens, juntamente com eles, ao encontro do Senhor nos ares, e assim ficaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Galera, como vocês puderam ver nessa última passagem, muitas pessoas que escreveram a Bíblia ou personagens que nela estão acreditavam que a vinda de Jesus ou do Messias era eminente. Mas existem dezenas de outras passagens que corroboram isso que eu estou falando. Você pode pesquisar por você mesmo. Os personagens / autores acreditavam que o juízo final estava próximo, que aconteceria enquanto eles estivessem vivos. O próprio personagem Jesus deixou isso a entender a seus seguidores. Então, até o protagonista desse mito acreditava nisso. Essa é apenas uma das centenas de profecias que nunca se cumpriram e que evidenciam que nenhum Messias está para voltar. Outra profecia muito utilizada pelos amigos religiosos são aquelas que falam sobre guerras, como a de Mateus 24:6. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Atenção, que isso não te perturbes, porque eu preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Agora, eu quero desafiar a qualquer amigo cristão a me demonstrar um único período na história humana em que não houve rumores de guerra, que não se ouviu falar em guerras e que não houve guerras. Guerras sempre aconteceram na história humana. Vamos ver as profecias agora de Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos em várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos nos céus. Galera, terremotos acontecem todos os dias e a toda hora. Alguns nós sentimos, outros não. Novamente, sempre houve terremotos e estão ocorrendo agora. Novamente, eu desafio qualquer colega cristão a me demonstrar um período na história desse planeta em que não houve terremoto. A fome no mundo é a mesma coisa, sempre existiu fome. Em qualquer canto do planeta você vai encontrar pessoas passando fome. Em alguns países menos, em outros mais. Aqui em nosso país mesmo, quantas pessoas não passam fome no Brasil? Quantas pessoas não passam fome no seu estado? As pestes, a mesma coisa. Sempre houveram pragas, sempre houveram doenças. Por esse motivo que nós temos que nos vacinar desde crianças. Olha só, as pessoas estavam deixando de se vacinar contra o sarampo. Entrou o sarampo em nosso país e a doença está batendo recorde, porque muitas pessoas estavam deixando de se imunizar. Quando novas doenças surgem, nós adotamos protocolos de segurança para que possamos evitar a contaminação e termos tempo
de desenvolver uma nova cura. Então doença é outra coisa que sempre existiu e sempre vai existir. Agora, fenômenos espantosos no céu. Isso é muito vago. O que seria isso? Um eclipse solar? Um eclipse lunar? Um arco-íris diferente? Um meteoro? Galera, todas essas profecias são muito vagas e qualquer um pode fazê-las. Eu, inclusive, ainda vou ser mais preciso do que a Bíblia. Quer ver? Nesse exato momento tem milhões de pessoas passando fome. E te digo mais, semana que vem ainda haverão milhões de pessoas passando fome. E agora eu sou um profeta? Parece ridículo quando é eu que estou falando, mas as pessoas, quando leem isso num texto bíblico, tomam como algo sobrenatural, uma coisa óbvia. Como que as pessoas ficam espantadas com coisas tão vagas? Menina, você não viu? A Bíblia ela previu que no fim dos tempos haveria terremotos. Você viu a notícia hoje? Aconteceu um mega terremoto lá no Japão, viu? A Bíblia tá cada dia mais certo, o fim dos tempos tá chegando, amiga. Verdade! Você não vê aí quantas pessoas estão passando fome? A Bíblia previu isso também, tá? Olha aí a Bíblia se cumprindo, as profecias estão cada dia mais certas sim. Cara, tem muita profecia na Bíblia em que as pessoas alegam que já se cumpriram, ou estão alegando que estão se cumprindo. E isso é desde o tempo do seu tetravô, do tempo do seu tatatataravô, do tempo do seu bisavô, do seu avô, do seu pai e agora no seu tempo. Sempre as pessoas alegaram isso. Só que nós temos que tomar cuidado com um tipo de profecia, com as autoconcretizáveis. Por exemplo, digamos que na Bíblia diga que para uma determinada profecia se cumprir, um templo tenha que ser reconstruído. Aí os cristãos ou os judeus vão lá e se reúnem, arrumam dinheiro e constroem aquele templo. Aí eles vão falar, veja, a Bíblia se cumpriu. É o mesmo que eu alegar para uma pessoa, olha, você um dia vai conseguir a sua casa própria. A pessoa durante a sua vida ela tem uma alta probabilidade de conseguir uma casa própria. É claro que isso não acontece para todo mundo, mas quando acontecer, eu vou falar, viu? Eu não acertei, eu não adivinhei, eu não fui um profeta? Ora, não é isso que muitos líderes religiosos alegam nas igrejas? Eles não dizem, irmãos, eu tive uma revelação que um dia Deus vai ungir sobre a sua vida e você vai ter um carro novo. Aí passa ali 5 meses a pessoa juntando dinheiro, tentando, pegando empréstimo e vai lá e faz um financiamento de um carro e ele vem e fala o quê? Viu, pastor? Você adivinhou. Você acertou que eu ia ter um carro. Ou seja, profecias autoconcretizáveis. Mas eu prefiro ficar com as previsões da ciência. Ela diz, no dia tal, a tal hora, um cometa irá passar e será visível da Terra. Ou amanhã temos 80% de fazer um dia ensolarado. E também temos aquelas previsões em que eles dizem, olha, se lançarmos o foguete aqui hoje, daqui a 2 anos, ele vai chegar no planeta X. Diferente dessas profecias vagas, a ciência funciona. Mas ela funciona não porque ela está adivinhando, mas porque ela está trabalhando duro em cima dos dados da realidade. Existem centenas de outras profecias na Bíblia, existem muitas, centenas, e eu não vou conseguir abordar em um vídeo. Então provavelmente vai chegar algum amigo religioso falando que eu não falei da profecia tal, ou um ateu falando, Antônio, gostaria que você fizesse um vídeo sobre essa outra profecia. Então, deixem nos comentários essas outras sugestões de vídeo. Então, galera, as profecias que eu demonstrei aqui hoje, ficou claro que elas não são verdadeiras. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam o vídeo e compartilhem para a gente alcançar mais visualizações. Então é isso aí, galera. Valeu, falou!